Olá, meus amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Quem está falando é o pastor Manuel Ferreira Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus, Baixa do Meio. Quero neste momento convidar a todos a participar conosco desta live e trazendo nesta noite uma palavra de Deus para o seu coração. Gostaria que vocês permanecessem conosco até o fim desta palavra, desta live, para Deus fazer um milagre na vida daqueles que estão precisando de um milagre. Então quero convidar neste momento a todos para uma oração ao nosso Deus. Damos início a esta live orando ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos conduza diante de uma palavra que venha trazer consolo e alento aos corações dos seus servos. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Deus, Pai de nosso Senhor, Deus de bondade e de misericórdia, atende a oração dos teus servos, que neste momento estão, Senhor, acompanhando este trabalho. Meu Deus, visite as famílias, os corações aflitos, abatidos, aqueles que estão, meu Deus, passando por depressão, que estão, meu Deus, sem saber, ó Pai, o que fazer, diante das dificuldades, diante dos problemas. O Senhor nos ajude, que a Tua palavra nos traga nesta noite o conforto que precisamos. E assim sendo, meu Deus, eu quero te agradecer em Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu quero vos convidar para um texto sagrado no livro de Neemias, capítulo 4, o versículo do 1º até o versículo de número 11. Diz assim o texto sagrado: Sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que faremos estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabar-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que ele fiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas e os adonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se e zombando, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças
dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Meus queridos, amados irmãos, ouvintes, simpatizantes da palavra de Deus que estão neste momento participando conosco via internet desta live, nós temos uma situação muito complicada nos dias de Neemias. Muito bem, querido irmão. Primeira atitude, oração. O que Neemias intentou no seu coração foi dobrar o seu joelho, chorar diante de Deus, humilhar-se. Então a primeira atitude de Neemias foi humilhar-se perante Deus, perante o Deus dos céus, para achar graça diante do rei, para achar graça diante das autoridades e conseguir melhor, autorização para uma jornada de 1.583 quilômetros de volta à sua terra, para uma missão tão nobre. Porém, uma tarefa difícil, que era reconstruir uma cidade totalmente destruída. Imagine, meu amado irmão, comigo, que Neemias, ele enfrentou todas as intempéries da vida para poder alcançar esse objetivo. Então, primeira atitude, oração. O que você está passando, o que nós estamos passando, isso só nos ensina uma coisa: que devemos orar, que devemos entrar na presença do Senhor. Porque quando nós entramos na presença de Deus em oração, jejum e humilhação, que eu creio que é isso que Deus está querendo desta nação brasileira, é isso que Deus está falando com a sua igreja. É tempo da igreja despertar do sono, despertar do seu acomodismo. Nós temos diante de nós uma batalha que não sabemos o tempo que durará, que nós não sabemos como será. Então a primeira atitude que devemos tomar é orar. Neemias nos dá esse exemplo no capítulo 1, versículo 4. E estive orando e jejuando e chorando perante o Deus do céu, para que Deus chegasse na sua vida. Neemias precisou buscar a Deus. Então esta é a primeira atitude, oração. Então, meus amados irmãos, a segunda atitude que Neemias precisou tomar, e eu acho interessante essa, porque Neemias consegue a autorização do rei, Neemias forma sua comitiva e ele vai em uma jornada de 1.583 quilômetros. Imagine que não é uma tarefa fácil. E Neemias chega na terra em que ele tem o seu propósito de reconstruir, porque Neemias é um verdadeiro patriota. Neemias estava em outro nível, vamos assim dizer. Ele estava muito bem, servindo ao palácio, servindo ao rei, não é? Mas Neemias, o sangue de Neemias estava lá em Jerusalém. A sua vida, os seus pais, sua origem estava lá. Então, o fracasso daquela nação para Neemias seria algo muito doloroso. Por isso que Neemias tenta enfrentar essa jornada, e chegando ele em Jerusalém, diz o texto que à noite Neemias sai à cidade para contemplar a destruição da cidade. E algo me chama a atenção, meus amados irmãos, no capítulo 2, e no versículo de número 12, aqui é maravilhoso a gente meditar nesse texto
sagrado, que diz assim: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ora, de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas queimadas, sido consumido pelo fogo. Aqui eu paro para uma breve reflexão, que a segunda atitude de Neemias, que ele toma, que me chama a atenção, ele tem várias, mas essas me chamam bastante a atenção. Quando ele sai ao vale à noite com os seus companheiros, ele não declara o que vai fazer, ele só contempla, ele só vê, ele vê o desafio que está diante dele. E aqui eu quero frisar uma parte interessante, que Neemias precisaria para aquela obra de um aparato de muita gente, de muitos animais, de muitas ferramentas, de tudo que você possa imaginar numa construção de uma grande obra daquela época. Neemias precisava. Mas o versículo de número 12 diz assim, que ele não havia animal algum, a não ser aquele que ele estava montado. Ou seja, a segunda atitude que eu noto em Neemias é que Neemias, se tivesse olhado para os problemas que ele ia enfrentar, Neemias não tinha começado sequer aquela jornada. Mas Neemias ignora todos esses ventos contrários, todas essas tempestades contrárias que vêm para exatamente fazer com que ele pudesse parar aquela obra. Mas sabe o que me chama a atenção, meus amados? Que nada disso é suficiente para impedir a ação daquele jovem, coordenada, exatamente direcionada, porque essa questão dele ter saído à noite para ver os muros da cidade, para ver por onde deveria trabalhar, é exatamente pedindo a Deus estratégia para trabalhar, como Deus o conduziria diante daquela grande empreitada. Neemias não tinha recurso, porque o texto diz que ele apenas tinha o animal que estava sobre ele. O que eu quero trazer com esta palavra, meus queridos amados irmãos? Para onde nós estamos olhando? Para quem estamos olhando? Em nosso redor, olhando para nós, olhando para baixo, olhando para as portas fechadas, ou estamos olhando para Deus, o provedor de todas as coisas? O Senhor que não nos deixa em momento algum em nossa vida, seja em qualquer circunstância que estejamos passando. O exemplo deste homem me impulsiona, o exemplo deste homem me revigora, porque aquele moço, amados irmãos, ele tinha tudo, ele não precisaria de nada. Mas Neemias, o que me chama a atenção, a dor que ele sente, é exatamente pelos outros, não é por ele. Ele está bem, ele está servindo num palácio, então ele tem tudo. Mas naquele momento Neemias passou a sentir a dor dos irmãos, passou a sentir a dor do seu povo. Ele não se sentiu bem em estar bem e seu povo está mal. Não. Então esse exemplo me chama bastante a atenção. Neemias poderia estar dando desculpa, dizendo, não, mas eu não tenho como, eu não tenho instrumento, eu não tenho ferramenta, eu não tenho um animal para carregar o material, eu não tenho ninguém. Mas ele não olhou para isso. Neemias estava sobre oração, sobre a direção de Deus.
E a palavra que eu trago nesta noite é o seu coração, meu amado irmão, que está participando comigo deste momento de reflexão. Qual é a dificuldade que você está enfrentando agora? Se é pequena, se é média, se é grande, não importa. Se é familiar, se é espiritual, se é financeira, se é social, que parte você está passando de dificuldade na sua vida? Vamos olhar para a palavra de Deus. Não são as dificuldades que vão nos parar. Não é a dificuldade que vai parar a igreja do Senhor. Porque nós temos que olhar para Jesus. O nosso tempo de fé, a nossa vida de oração, é exatamente para estes momentos, para esses dias. Nós podemos ir no nosso depósito e tirar de lá exatamente aquilo que está guardado, que Paulo diz, guarde o bom depósito. Paulo está dizendo, acumule oração, acumule conhecimento, aprenda para os dias da calamidade. Então a segunda atitude nos dias de calamidade é não olhar para a dificuldade, mas manter o foco, manter o propósito. Esta é algo que me chama bastante atenção dentro desse texto. Então nós vamos aprender, meus amados irmãos, na terceira atitude, a nossa terceira atitude que devemos tomar. Sabe onde está? No capítulo 2 e no versículo 20. E aí, amados irmãos, é a terceira atitude. Algo especial, espetacular. Vale a pena salientar que Neemias não tem só a dificuldade para construir, mas Neemias está enfrentando opressões de alguém que não quer que aquela obra vá à frente. Esse é o mais complicado, porque Neemias estava rodeado de inimigos, cidades, nações, povos que não queriam que Jerusalém fosse restaurada, porque para eles era vantajoso que Jerusalém ficasse neutro, ou fora do mapa, ou que não tivesse nem referência. Quem viu Jerusalém, quem via agora? E eles passam a zombar, a criticar, a ponto de dizer assim, não, mas esses judeus aí que estão tentando reerguer esses muros são fracos, eles não têm força, não têm condição, eles vão levantar como isso? E se levantar, não se preocupe, que o material é tão fraco, que até uma raposa se escorar, derruba esse muro. Não se preocupe com eles. Porém, amados, o desprezo, o descaso, a falta de confiança e a vontade de não ver a obra prosperar. Essa era a ideia dos vizinhos, dos amigos, que diziam ser amigos, que depois eles tentam querer ser amigos e até convidam Neemias para banquetes e tal, e etc. Mas Neemias me chama a atenção quando no capítulo 2 e no versículo de número 19 e 20, gostaria que vocês acompanhassem, e diz assim: o que vindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram, e disseram: que é isso que fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo 20. E aqui está a terceira atitude de Neemias. Então lhes respondi e disse: ó Deus dos céus, é o que nos faz prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem herança, nem memória em Jerusalém. Terceira atitude de Neemias: confiar em Deus. Primeiro, oração. Segundo, não olhar para a pouca condição que tem no momento.
Terceira, confiar em Deus. A terceira atitude de Neemias, ele diz: o Deus dos céus é quem nos faz prosperar. Diante das ameaças, das constantes ameaças, diante da vontade de ver a obra parar, de ver a obra nem sair do lugar, Neemias mantém o foco. E esta é a palavra que eu quero trazer ao seu coração nesta noite. Mantenha o foco. Em quem? Em Deus. Veja a palavra de Neemias quando ele diz: Deus é quem nos fará prosperar. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão pensando, não importa o que estão planejando, não importa o que querem fazer. Quem está nesta causa é Deus. Quem está na nossa frente é Deus. Quem nos chamou para esta guerra é Deus. Foi Deus quem nos chamou, então é Deus quem vai fazer nos prosperar. É Deus quem vai fazer nos passar por este vale. É Deus quem nos vai fazer a obra dele prosperar. É Deus quem vai guardar a minha fé. É Deus quem vai manter a minha família unida. É Deus quem vai cuidar do meu emprego. É Deus quem vai cuidar do meu pão de cada dia. É Deus quem vai cuidar dos meus. É Deus quem está na frente, e nele eu confio. Neemias está passando esta palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ameaças eram constantes. Veja no versículo de número 11 do capítulo 4, diz: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha, a vontade do inimigo, meus amados irmãos, é de travar, é de fechar, é de fazer você parar, é de não querer que você avance. A vontade deles era de se infiltrar no meio dos trabalhadores que estavam edificando os muros da cidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é quem nos guarda. Os inimigos queriam entrar, porque quando eles entrassem, eles queriam exatamente atrasar, manipular a mente das pessoas, querer com que muitos ali pudessem se desanimar e até matar na vida espiritual e até também na vida física. Então o projeto deles era entrar no meio, se infiltrar, para fazer a obra de Deus sofrer. Mas o versículo de número 20, Neemias diz: Deus é quem nos fará prosperar. Esta obra é de Deus. Meu querido, a tua vida está nas mãos do Senhor. A tua família está nas mãos de Deus. Então não são as ameaças quem vai tirar você da presença do Senhor. Deus pelejará por nós. Esta é a palavra que o Senhor disse a Josué e a Caleb. Quando todos aqueles moços voltaram de espiarem a terra, estavam todos inflamados, estavam todos com a mente confusa, porque eles viram pelos olhos humanos, mas Josué e Caleb viram pelos olhos da fé. Eles disseram: Deus nos trouxe até aqui, Deus nos fará prosperar diante dos nossos inimigos, o Senhor não nos deixará. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que em Josué e Caleb teve um espírito diferente dos demais. Então a palavra do Senhor nesta noite para o seu coração é esta: louvado seja o nome do Senhor. Não se desanime, não se desespere, não pare, não perca a sua fé. Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus está com a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua cabeça, olhe para Jesus. Por que você só vê dificuldade e você não vê Deus agindo? Louvado seja Deus. Pense nisso, meu amado irmão. A quarta e última atitude em tempo de calamidade qual é? Estar preparado. Estar preparado.
Parece que o povo de Deus, meus amados irmãos, estão aflitos, atônitos, ansiosos, preocupados. Onde está a nossa fé, meus irmãos? Onde está a nossa fé? Neemias já nos ensinou isto, capítulo 2, verso 20. Deus é quem nos fará prosperar, não importa de onde vêm as acusações, não importa de onde vêm as ameaças, não importa de onde vêm as afrontas, não importa de onde vêm os projetos malignos para fazer a obra do Senhor parar, para fazer a tua família parar na caminhada. Deus está na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta atitude em tempo de calamidade é estar preparado. Louvado seja Deus. Versículo de número 17 e 18 do capítulo 4. Nós vamos ver isto. Neemias recebeu ameaças. Eles disseram: vamos entrar, vamos fazer a obra parar, vamos se infiltrar no meio deles. E Neemias foi sabedor desse projeto. E então Neemias toma as devidas providências, ele prepara o povo. Então nesta noite Deus está nos dando ferramenta para trabalhar. Deus está dizendo para nós: não é tempo de desanimar, não é tempo de parar, não é tempo de se acomodar, não é tempo de achar que porque estamos em casa a obra de Deus está parada. Não, meus irmãos, Deus está nos chamando ao quartel. Deus está nos chamando a um conserto. Deus não está nos chamando, amados irmãos, para reparar as nossas redes. Deus está nos preparando para ver onde nós precisamos melhorar, para ver onde falhamos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tratando conosco. Abra os seus olhos, meu irmão. Abra os seus olhos, igreja do Senhor. Esses dias não é em vão que Deus nos está fazendo passar. Nunca se viu na história da humanidade o que está se vendo hoje. Então, cumprimento da palavra de Deus, Lucas 21. Não é motivo da gente desanimar. Pelo contrário, a palavra nos faz nos aproximar mais do Senhor. Bendito seja Deus. Aquele que estava desanimado, olhe para a Bíblia. Aquele que estava fraco, olhe para a palavra. Olhe para as profecias que estão se cumprindo. Não é motivo de deixar a presença de Deus, mas é motivo de nos aproximar mais do Senhor. Louvado seja Deus. Quarta atitude que se deve tomar em tempo de calamidade é preparar-se. Diz o versículo de número 17 e 18 do capítulo 4, diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha a espada, ou seja, a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam juntos comigo. Louvado seja Deus. Olha a estratégia. Os carregadores de barro, de material, os construtores, os carregadores com os animais, com a mão a ferramenta e com a outra a arma. Os construtores com a mão a colher de pedreiro e a outra a arma. Os tocadores das buzinas estavam com Neemias para alertar do perigo quando se aproximasse. Então, estratégia Deus deu a Neemias. Então, estratégia Deus está nos dando nesta noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quarta atitude em tempo de calamidade é preparar-se. Preparar-se com as armas espirituais. Preparar-se na presença do Senhor. Conserto Deus está exigindo de todos nós. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor Jesus. Igreja Assembleia de Deus em Baixa do Meio. Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Deus nos convoca para uma guerra. Nós estamos em uma guerra onde os nossos inimigos são invisíveis. Não estamos vendo, não é apenas o coronavírus, mas a arma, as armas espirituais que lutam contra nós, nosso inimigo espiritual. É o desânimo, é o fracasso,
é a depressão, é a fraqueza, é a falta de motivação. Meus amados, nesta noite, em nome de Jesus, se prepare. E eu quero compartilhar com vocês uma visão que tive essa noite, porque eu creio que eu conheço. Deus falou comigo essa noite, em uma reconstrução. Em uma reconstrução, e naquela reconstrução, eu precisaria fazer muitos frutos ali, que eu precisaria colher tantos frutos que estavam preparados. Então eu quero entender, Deus está preparando algo para a sua igreja. Medite nesta palavra. Quarta atitude é: esteja preparado com as armas espirituais. Os convido para uma palavra de oração neste momento, e agradecendo a Deus por esta palavra que Deus tem nos concedido de estarmos aqui meditando. Eu creio que esta palavra tocará o seu coração, e você se levantará, e você se erguerá da sua situação em que você está, e que você possa estar como uma brasa, aceso, queimando, e que possa incendiar outras que estão se apagando. Deus nos chamou para isto, meus irmãos. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esses momentos de meditação que o Senhor tem proporcionado para nós. Eu creio que tu estás preparando vidas nesta noite. Que a igreja do Senhor não fique triste, que não fique desanimada, que não perca a sua fé, que estejam, meu Deus, com essas ferramentas que nesta noite o Senhor tem falado para nós. É o Senhor quem nos fará prosperar. É o Senhor quem vai cuidar do que é seu aqui na terra, e nós somos teus. Meu Deus, aquele que está aflito, aquele que está abatido, aquele que está passando pelo início de uma depressão, está vendo as coisas se desmoronando, está preocupado, Senhor, chega na vida dele. Chega na vida desta família, Senhor. Chega, meu Deus, na vida deste irmão. Chega na vida desta pessoa que não é crente. Meu Santo de Israel, em nome de Jesus, firma nesta noite, meu Deus, uma aliança com esta pessoa que está do outro lado desta laje, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas que neste momento, em nome de Jesus, Pai, vida seja alcançada agora, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E a paz do Senhor, meu amado irmão, a paz do Senhor a todos os internautas, aqueles que não são evangélicos, que esteve conosco. Deus abençoe, muito obrigado, e um abraço no coração de cada um de vocês, e até a próxima.